Boa noite, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam me ouvindo bem. A gente está começando hoje a nossa semana do Design Thinking, tá bom? Esse webinar, semana de webinar de Design Thinking, ele é do projeto Educação com Energia. A gente vai estar passando aí uma ferramenta, uma metodologia muito boa para que vocês consigam desenvolver aí o projeto daqui para frente, e a gente espera ajudar vocês com isso. Para isso, para a gente conseguir iniciar a nossa semana, quem vai estar fazendo toda a parte de explicação, tá certo? É a doutora Luciana Alan, trazendo um pouquinho para vocês do currículo dela. Ela é formada em matemática e doutora em educação pela USP, é diretora técnica do Instituto Crescer, onde lidera há mais de 20 anos projetos nacionais e internacionais na área de educação e tecnologias digitais. É membro do IST, redatora de diretrizes em tecnologias educacionais para o MEC, autora de livros e articulista para periódicos e blogs sobre empreendedorismo e inovação educacional, dentre eles o blog da revista Exame. Vou colocar aqui a Luciana para vocês. Seja muito bem-vinda, Luciana. Obrigada por estar aqui com a gente hoje nessa semana. Olá a todos, a todas. É um prazer estar aqui nessa tarde tão agradável, esse final de tarde. Eu estou aqui em São Paulo. É um dia belíssimo para conversar com vocês de um tema tão instigante que é o Design Thinking. Como que essa metodologia ela pode colaborar para que vocês possam desenhar um projeto bem bacana para aplicar no prêmio. Com a ideia de superar o desafio, né? Pensar aí como é que você pode sensibilizar e colaborar para mudar hábitos dos seus alunos e da comunidade para um consumo mais consciente de energia elétrica. É bem bacana pensar nessa estratégia para você poder pensar nesse projeto. A dinâmica que eu pensei para esse trabalho é compartilhar com você todo esse processo, para que você possa, então, depois, a posteriori, conseguir trabalhar o desenho da sua proposta para aplicação ao prêmio. Eu dividi essa semana em 3 partes, para facilitar o entendimento e para que não fique muito longo, para que seja mais gostosa essa nossa conversa, que a gente consiga fazer isso de uma forma mais tranquila. Tudo isso vai ficar gravado também para que você possa depois revisitar, olhar novamente, lembrar do que foi falado aqui e compartilhar com seus pares. A ideia é que você consiga envolver outras pessoas para desenho dessa proposta. Falar sobre Design Thinking vai ser legal não só para você desenhar esse projeto inovador nesse momento, mas também é algo muito interessante, uma metodologia ativa que depois você pode explorar com seus alunos, criar outras estratégias para desenvolver com seus alunos em sala de aula. Então, também acaba se tornando esse momento um momento rico de aprendizagem. Eu espero que você goste bastante. No final, que eu acabar essa apresentação, nós vamos ter aí um momento para algumas perguntas. Caso vocês tenham alguma dúvida, eu estou aqui super à disposição para poder ajudar. Então, vamos lá. Primeiro, né, qual é a pergunta central? Qual é a ideia central que a gente quer trabalhar nesse momento? É essa grande pergunta, que é a pergunta-chave do prêmio que vocês podem aplicar nesse momento dentro do projeto que é idealizado aí pela Neoenergia, junto com a Coelba e com a Eletro. Então, a grande pergunta é: como posso sensibilizar e colaborar para mudar hábitos dos meus alunos e da comunidade para um consumo mais consciente de energia elétrica? Para poder trabalhar o Design Thinking, eu estou usando como referência um material que foi desenvolvido por uma outra instituição aqui do Brasil, que é a Educa Digital. Ela tem um material chamado Design Thinking para Educadores, que traz um passo a passo muito bacana para você poder trabalhar com essa abordagem junto aos seus alunos em sala de aula. Eu usei essa referência para fazer, então, essa adaptação para que a gente possa trabalhar nesse momento.
Então, vamos primeiro entender o que é o Design Thinking, né? O que é essa palavra que não tem uma tradução para o português. E ela quer dizer, ela é uma forma de você pensar, uma forma de você pensar de um jeito que você nunca pensou antes. É uma expressão idiomática que significa acreditar que podemos fazer a diferença desenvolvendo um processo intencional para chegar a novos processos, soluções criativas e criar impacto positivo. Então, assim, é imaginar que você tem um problema, que você imagina que esse problema não tem uma solução, mas que por meio de uma série de estratégias de pensamento, que você vai desenvolvendo o seu pensamento, você vai conseguindo pensar em soluções que você nunca pensou antes. Na educação, é fazer você acreditar na sua própria criatividade, na criatividade dos seus alunos e conseguir transformar um propósito e os desafios em oportunidades. Então, é muito legal. É algo que me encanta, o Design Thinking, não é algo simples, assim, que você, numa primeira vez que você vivencia, você já se torna hiper, mega criativo. Como a criatividade é uma competência e a gente sabe que para desenvolvê-la a gente precisa exercitar muitas vezes. Então, quanto mais você tiver a oportunidade de vivenciar essa abordagem com seus alunos, ou você mesmo com seus pares, mais você vai exercitando essa criatividade, mais ideias interessantes, você vai achando para os desafios que você vai encontrando no seu dia a dia. As pessoas que trabalham com Design Thinking é porque querem tomar decisões que causem impacto, elas querem pensar em algo que nunca foi pensado antes, elas querem fazer a diferença de uma forma como ninguém fez. Grandes empreendedores utilizaram o Design Thinking para desenhar seus projetos. O Design Thinking ele pode ser utilizado para desenhar um produto, ele pode ser utilizado para você pensar no serviço, ele pode ser utilizado para você criar um projeto social, ele pode ser utilizado para te ajudar a superar um desafio em sala de aula. Mas todo o processo de Design Thinking, ele envolve obrigatoriamente esses três conceitos: empatia, colaboração e criatividade. Então, a gente tem que entender quem é nosso público, é a primeira questão, entender o que ele pensa, o que ele sente, como ele vive, o que ele precisa, para a gente poder pensar em algo que faça sentido para ele. É um processo colaborativo, quanto mais gente você conseguir engajar, quanto mais pessoas estiverem com você, mais interessante ele vai ser, porque essas ideias, elas vão ser muitas ideias que vão ser geradas. E ela tem a tal da criatividade, porque você vai ser estimulado a pensar fora da caixa. Aqui alguns exemplos, né, de situações onde houve Design Thinking envolvido. Aqui é uma cafeteira que quando foi idealizada, eles queriam criar uma cafeteira que fosse muito mais do que uma cafeteira, que além de servir café, ela também fosse um objeto decorativo. Aqui no meio a gente tem uma foto do Museu de Guggenheim, em Bilbao, na Espanha, que ele foi todinho desenhado com a proposta do Design Thinking. E essa aqui é uma cadeira, né, estilosa, que também foi criada aí para ser mais um designer, não só uma cadeira, mas que ela também fosse um objeto de designer. Então, a gente tem, assim, coisas bem, bem bacanas. Eu, às vezes, falo que é uma metodologia, a gente fala muito em metodologia ativa e tende a falar que o Design Thinking é uma metodologia, é difícil a gente até se desprender desse entendimento, mas ela é muito mais do que uma metodologia, é um enfoque diferente, é uma abordagem. Porque você não tem um único passo a passo, quando a gente fala de metodologia, geralmente a gente tem um passo a passo que a gente vai seguir. A gente tem aqui orientações, mas a gente não tem um único processo, uma única forma de vivenciar o Design Thinking. Por isso que é dito que ele é muito mais do que um enfoque, do que uma metodologia. Mas ele também tem as suas etapas. Na educação, o Design Thinking tem sido vem cada vez mais sendo utilizado, tanto que, né, o Instituto Educa Digital fez esse material bem bacana de Design Thinking para educadores. E algumas vezes que eu já tive a oportunidade de ver educadores utilizando o Design Thinking, eles buscaram responder a essas questões. Como minha sala de aula poderia ser redesenhada para atender às diferentes necessidades e estilos de aprendizagem dos meus alunos?
Como posso envolver meus alunos para que tenham mais interesse por questões relacionadas ao meio ambiente? Como podemos minimizar situações de conflito e bullying em nossa escola? Como podemos nos conectar mais com a comunidade fora da escola? Veja que legal, você tem questões aí que estão atreladas a espaço, questões que estão atreladas a currículo, tem questões que estão relacionadas ao comportamental, e até em relação à comunidade. Veja quantas questões diferentes foram trabalhadas para você poder pensar que puderam ter assim, uma abordagem diferente, uma ideia diferente a partir do trabalho com Design Thinking. O Design Thinking, ele nasceu em Palo Alto, na Califórnia, numa região chamada que é o Vale do Silício. Ele foi desenhado por uma empresa americana de desenho e inovação chamada IDEO, e hoje ela é utilizada aí no mundo inteiro. O Design Thinking tem alguns princípios, né? Ele é focado no ser humano, isso é muito legal, ele exige esse processo de empatia profunda, compreender a necessidade e a motivação das pessoas. Se eu vou criar um produto, eu preciso entender para que a pessoa vai querer comprar esse meu produto. Né? Eu preciso entender esse meu público para poder pensar em algo que faça sentido. Se eu vou pensar num projeto social, se eu vou pensar num projeto educacional, se eu vou pensar numa atividade com meus alunos, eu preciso entender quem são meus alunos, me colocar no lugar deles para poder conseguir fazer com que eles se envolvam naquilo que eu estou trazendo. Isso é super importante, por isso que eu gosto muito do Design Thinking, porque a gente vai aprendendo a olhar mais para os nossos alunos. Ele é colaborativo, e acho muito legal quando ele fala, muitas mentes brilhantes juntas são sempre mais fortes que somente uma pessoa para resolver desafios. Então, assim, quanto mais gente você conseguir envolver nessa história, seus pares, um coordenador, alunos, a própria comunidade, quanto mais gente estiver envolvida no seu projeto, mais chance ele terá de dar certo, porque, além de tudo, será um projeto de todos. O Design Thinking também é otimista, né? Tem como premissa que todos nós somos capazes de promover mudanças. Qualquer pessoa pode gerar impacto. Basta a gente realmente conseguir fazer algo, desenhar algo que faça sentido, envolver pessoas, entender quem é esse público, que a gente vai conseguir gerar impacto. E é experimental. O erro faz parte do processo. Por isso, te permite errar e aprender com seus próprios erros. Porque a partir desses erros, você vai gerar novas ideias. A partir desses erros, você vai conseguir receber feedback de outras pessoas e conseguir repensar as suas ideias. E ele é um processo que ele vai te oferecer algo que é muito bacana. Você vai ficar muito feliz ao participar de um processo como esse. Ele é extremamente divertido, ele é lúdico, ele é alegre, ele é colorido, ele te dá a liberdade de você pensar de uma forma como você nunca pensou antes, você vira as ideias mais loucas na cabeça. Ele traz o espírito da colaboração, que é muito legal, ele te traz 1000 soluções criativas e inovadoras que são assim, que deixam a gente instigado, imagina os alunos, e é uma forma efetiva da gente envolver a comunidade. Então, isso é muito legal. O Design Thinking, ele tem um processo, como eu disse, ele não é uma metodologia fechada, aliás, esse processo, o ideal é que você consiga passar por todas as etapas, mas tem casos onde não é necessário passar por todos esses momentos, mas ele está organizado para você vivenciar 5 momentos. O primeiro, que a gente chama de descoberta, que tem um desafio e como posso enfrentá-lo, é onde eu vou começar a olhar para esse problema, para esse desafio que eu tenho e começar a tentar entendê-lo. O segundo momento é o da interpretação. Aprendi alguma coisa. Como posso interpretar isso que eu aprendi? Né? Qual é a relação disso que eu aprendi com aquele desafio que eu me propus? Depois eu tenho a ideação, que é o momento da lâmpada mágica. Vejo uma oportunidade. Como posso estruturá-la? Então, vejo aquela lâmpada, vem aquelas ideias à cabeça, e agora, como é que eu tiro do campo das ideias e começo a trazer para a prática? Estruturar esse projeto. Aí vem o momento da experimentação, geralmente nessas empresas de design,
feito um protótipo, e esse protótipo ele é validado, ele recebe feedback, as pessoas pegam e buscam entender melhor, aplicam com o seu público-alvo, para depois, então, fazer a evolução do produto, a criação do produto, né? No dia de hoje, eu vou me focar aqui no momento 1 e 2, na descoberta e na interpretação. Na quarta-feira eu volto, foco na ideação, e na sexta-feira eu vou falar sobre a experimentação e a evolução. Eu espero que vocês se animem a estar comigo aí todos esses 3 momentos dessa semana de Design Thinking, mas se não for possível também, isso vai ficar gravado, vai estar disponível no YouTube, vai ser compartilhado para vocês pelos grupos de mentoria e vocês poderão ver a posteriori. Bom, então vamos começar aí no primeiro momento. Só mais uma questão, né? Esse desenho que a gente tem aí, ele é muito interessante porque ele mostra o processo na prática. Quando a gente traz a descoberta, a gente amplia o nosso olhar. Quando a gente entra na interpretação, a gente começa a fechar o nosso olhar, aí a gente afunila numa ideia, né? A gente pega, vê um monte de possibilidades, afunila numa ideia, aí a gente abre novamente quando a gente começa a prototipar para fechar o produto final, estreitar, ter esse produto final lá no momento da evolução. É importante também a gente lembrar de alguns aspectos quando você for vivenciar ou liderar esse processo de design thinking com o seu grupo. Primeiro, de ser um desenhador, né? Então, assuma o seu processo de forma intencional, deixe fluir esse processo. Confie nas suas habilidades criativas, das pessoas que estão com você, dos seus alunos. Defina prioridades de forma estratégica. Vai ter determinados momentos que você vai ter 1000 ideias, mas aí você vai ter que definir essas prioridades. Escute seus interlocutores e busque se manter motivado a trabalhar com eles. A gente tem que aprender a escutar também. O poder da escuta ativa, ela é extremamente importante num processo como esse. A gente tende, principalmente quem é líder, quem gosta de liderar processos, de estar no comando, já querer ditar as regras, já trazer as ideias, e não dar espaço para as pessoas poderem apresentar as suas ideias. Então, abra seu coração, abra sua mente, abra seus ouvidos, abra seus olhos, olhe para seu grupo e veja o que eles têm a te dizer. É uma oportunidade de vivenciar um processo de transformação. Quando você consegue fazer isso, como eu falei várias vezes, você começa a fazer isso com uma frequência, você vai transformando comportamentos, você vai transformando uma rotina, você vai transformando um processo que está instituído numa equipe de trabalho. Seja com a sua equipe de trabalho numa reunião pedagógica, ou seja com seus alunos. Outro ponto que vale a pena, assuma uma postura de aprendiz. Enfrente o problema como uma novidade, mesmo que já saiba muita coisa sobre ele. Já sei tudo, já sei que não vai dar certo, já sei que acontece assim, já sei que foi assado. Mesmo você sabendo tudo, achando que sabe tudo, enfrente esse problema como se fosse uma novidade, como se você não soubesse nada sobre ele. Permita-se aprender. Permita-se pensar sobre ele de uma forma como você nunca pensou. Esteja aberta a experimentar, né? Pensa assim, não, tira aquele ranço do e se der errado, e se não der, e se não sei, e se não vai. Esqueça isso, esteja aberta a experimentar, se permita essa vivência. Fique relaxado, porque assim, não vai ter uma única resposta, tem coisa que não vai dar certo, mas você vai ter vivenciado uma grande experiência. E saia da zona de conforto, saia da rotina, olhe para fora, se inspire em outras realidades, busca ver o que outras pessoas, outras instituições, outras escolas estão fazendo e que você, relacionado ao mesmo desafio que você tem. É super importante nesse processo você conhecer outras realidades. E assuma que problemas são oportunidades, seja otimista, você vai achar uma resposta, você vai ter uma saída para o seu problema. Acredite num futuro melhor, ele existe. A gente pode nesse momento estar desacreditado, mas ele existe, a gente tem que acreditar que ele existe.
Então, vamos começar? Né? Vamos começar com a nossa brincadeira, vamos começar a pensar no nosso desafio, que é desenhar um projeto aí para concorrer ao Prêmio de Educação com Energia. Esse projeto ele tem que ser criativo, inovador e ele tem que gerar impacto para você ser um vencedor. Então, vamos lá. Antes da gente entrar, então, um pouco mais no Design Thinking, acho que vale a pena lembrar o que é esse prêmio. Então, alguns pontos importantes para você desenhar esse projeto, que você não pode esquecer, é, primeiro, que esse prêmio ele visa eleger 2 projetos, sendo um no estado de São Paulo e um no estado da Bahia, que tragam as melhores soluções de economia de energia elétrica que possam beneficiar a escola ou as famílias dos alunos, a comunidade de entorno. Você vai decidir quem é o beneficiário dessa ação. E, além disso, que essa oportunidade ajude a conscientizar sobre a importância da eficiência energética, do consumo consciente, da não utilização das fontes clandestinas de energia, diminuindo, assim, possíveis situações de risco. Ou seja, você vai estar ajudando a melhorar a segurança, seja dos seus alunos, da sua comunidade ou até mesmo da sua cidade. A gente está super curioso para saber o que você vai pensar aí de uma forma como ninguém pensou antes. Outro ponto importante, para participar desse prêmio, essa equipe deverá ser composta por, pelo menos, um professor de ciências e geografia, mais o coordenador pedagógico que atua no 8º, 9º ano do ensino fundamental 2. Então, minimamente, é um professor e um coordenador. Quanto mais gente você envolver, mais legal e mais vai valer a sua ideia. Então, pense em ampliar aí esse grupo de pessoas que vão estar com você nesse momento, inclusive alunos, que vai ser muito legal. Outro ponto importante, não é necessário que o projeto tenha sido desenvolvido. Os participantes podem inscrever a ideia do projeto para desenvolvimento futuro. Não precisa ele ter sido desenvolvido, mas se você conseguir implementá-lo, vale mais. Então, talvez valha a pena até pensar em fazer um protótipo dele para aplicar para o prêmio. Isso seria bem bacana, não precisa ser o projeto na íntegra, mas como aí no Design Thinking a gente tem um momento de prototipação, quem sabe você não consegue, não se anima a fazer um protótipo para você aplicar para o prêmio. Seria bem legal e já valeria mais pontos. Bom, então agora vamos para pensar aí nesse primeiro momento do Design Thinking, o qual a gente chama de descoberta. É o momento que a gente vai ampliar o nosso olhar, que a gente vai começar a olhar para essa questão que a gente tem, para esse desafio que a gente tem, de uma forma muito aberta. A gente tem aí 3 estratégias que nós sugerimos que vocês desenvolvam nesse momento para poder, então, ampliar esse teu olhar. Primeiro, entenda o desafio. O segundo, faça uma investigação. E o terceiro, reúna inspirações. Então, quando você for reunir as pessoas para pensar nesse desafio, ou no mínimo você e seu coordenador, mas seria bem legal se tivesse mais gente envolvida, a primeira coisa que valeria a pena você pôr na mesa, trazer aí para o jogo é essa pergunta. Quando vocês pensam em problemas de desperdício de energia na sua comunidade, quais as primeiras palavras que vêm à cabeça de vocês? Então, seria bem legal se você tivesse aí algum material, se vocês forem fazer, já estiverem se reunindo, já tiverem oportunidade de estarem juntos, cartolina, post-it, para vocês irem escrevendo o que vem à cabeça. Se vocês não tiverem ainda se encontrando, há ferramentas que te permitem fazer isso no virtual. Uma delas é o Padlet, que depois eu posso compartilhar com vocês o link. É muito simples, essa ferramenta é gratuita, que permite que você crie um mural virtual, onde todo mundo pode escrever junto. E lá vocês poderão escrever quais são as ideias que vêm à cabeça. Outro ponto ainda para entender o desafio. Seria legal vocês discutirem o que vocês já sabem sobre essa questão.
O que mais vocês gostariam de saber sobre o assunto? E aí, uma boa fonte de consulta para você se apropriar e que é obrigatório para você poder aplicar ao prêmio é o curso de eficiência energética. Ele é muito legal, ele é bem prático, ele traz umas ideias interessantes, ele te ajuda a fazer uma revisão de conceitos importantes para você desenhar essa proposta. Por isso que ele é obrigatório, porque ele é uma base importante aí de uma fundamentação que vai ajudar você a desenhar um processo que faça mais sentido. Então, a gente convida vocês, quem ainda está fazendo o curso, quem não terminou, a terminá-lo. Ele é bem simples, se você aí pegar um dia que estiver empolgado, você consegue fazer, em um único dia, você consegue fazer esse curso todo. Então, faça, porque ele é extremamente importante, não só para o prêmio, mas também aí para depois você conseguir. Ele traz muitas ideias legais para a sala de aula, para você trabalhar esse tema junto aos seus alunos. Segundo ponto, né? Então, assim, já fizemos esse entendimento inicial do nosso desafio, vamos reunir inspirações. Busque experiências em ambientes similares, aprenda com especialistas, né? Então, veja o que a gente traz de sugestões para vocês. Vejam projetos que já vêm sendo feitos por outros professores ou especialistas, seja aí na sua região, ou em outros lugares do Brasil, ou até mesmo do mundo. Se você... Hoje é tão fácil a gente navegar pela internet, a gente pode fazer pesquisas, o Google ajuda a gente a traduzir, você consegue achar projetos em qualquer lugar do mundo. É bem legal e de uma forma muito simples você consegue ler e interpretar essas informações. Então, faça uma pesquisa, veja com outros projetos de eficiência energética que vêm sendo aplicados em escolas, por organizações do terceiro setor. Deve ter muita coisa legal. Busque também estabelecer conexão com especialistas da área ou de instituições do terceiro setor, que já vem trabalhando com esse tema. Com certeza, eles vão ter muitas ideias interessantes para compartilhar com vocês. E hoje é super fácil a gente estabelecer aí contato com pessoas via internet. E busque inspirações nas próprias ideias que são trazidas pelo curso. Também vale a pena pensar. Então, é um momento realmente de investigar, de ver o que está acontecendo, extrapolar os muros da escola, né, da sua comunidade, olhar para fora. E, se possível, faça uma investigação. Faça uma pesquisa com o seu público para entender os seus hábitos de consumo e as oportunidades que vocês teriam para desenvolver um projeto de eficiência energética com eles. Aplique um formulário online ou faça entrevistas. Você pode criar um formulário no Google Forms, é muito simples, é muito tranquilo você criar qualquer formulário hoje em dia. Você também tem as ferramentas da Microsoft, se você tem... se a tua instituição usa as ferramentas Microsoft, você também tem um formulário dentro do Forms da Microsoft, então você tem formulários online gratuitos que você pode utilizar e que de uma forma muito fácil, até pelo celular, as pessoas podem responder as suas questões e rapidamente e automaticamente isso tudo já está tabulado, o que te ajuda a fazer uma boa leitura de cenário. Então, se você estiver trabalhando e envolver seus alunos, dê esse desafio a eles. Os alunos adoram, eles vão adorar fazer pesquisa, coletar informações, fazer leitura de dados. Isso para eles tem um valor tremendo, é um desafio que eles adoram. E se você não sabe usar essas ferramentas, busca no YouTube, tem tutoriais lá que te ajudam de uma forma muito simples a entender o passo a passo para a criação desses formulários. A mesma coisa com as entrevistas. Pense em fazer algumas entrevistas com o teu público-alvo, para entender seus hábitos, como é que eles têm lidado com a questão da eficiência energética, para que você realmente possa desenhar algo que faça sentido. Então, tudo isso faz parte do quê? Do momento da descoberta, é isso, é você sair pesquisando, conhecendo, busca de informação na internet, por esses meios, levantar. Quanto mais informação você tiver, tanto do seu público, tanto do desafio que você tem ali em loco, como das oportunidades que já foram vivenciadas em outros lugares, mais ideias você vai acabar tendo para você poder pensar nesse teu projeto. Então, esse é o momento aí do desafio. Feito isso, você está aí com um monte de material,
né, material que você levantou já aí com a cabeça fervendo, chega o momento do quê? Da interpretação. Que você vai, então, junto com o seu par aí, né, com o coordenador, buscar significados e estruturar as oportunidades. É quando você começa a fechar um pouco essa ideia. Quando a gente fala de buscar significados, a ideia é que você comece a reunir, pega todo esse material que vocês coletaram e comece a analisar com mais cuidado. Reveja as experiências interessantes que vocês encontraram, as anotações das conversas, os dados coletados na pesquisa. Analise tudo com carinho. Se possível, forme um grupo de trabalho para fazer essa análise. De novo, colaboração é um dos conceitos-chave dentro do processo de Design Thinking. Pense em reuniões virtuais. Usa aí, você tem várias ferramentas que te permitem fazer essas reuniões virtuais e que podem te ajudar nesse processo. E aí, estruture as oportunidades. Pense nas oportunidades que poderão ser geradas para a comunidade. Que benefícios um projeto de eficiência energética poderia trazer para a sua comunidade, para as famílias que nela vivem, para a sociedade ou até mesmo para o planeta? Comece a então, estruturar essas oportunidades. Gente, isso é o que eu tinha para falar hoje do primeiro dia. Eu espero que vocês tenham ficado, assim, bem animados aí com essa perspectiva. É algo que não é complexo, parece que é muita coisa, mas não é complexo de ser vivenciado. Quanto mais vocês fizerem essa dinâmica, quanto mais vocês vivenciarem esse processo, mais interessante vai ser. Vocês vão aprender muito com tudo isso. E é isso que eu queria compartilhar com vocês nesse primeiro momento. Eu quero agora abrir para perguntas, Caterine, porque é igual novela. A gente só ouve série, que agora é série, né? Eu sou da época da novela ainda. Os próximos capítulos do Design Thinking nós só teremos na quarta-feira, onde nós vamos trabalhar a ideação. Então, eu estou aberta para perguntas, peço uma pausa de 1 minuto só para acender a luz, porque escureceu entre o momento que nós começamos, para vocês me verem melhor. Só um segundo. Oi, Luciana. Olá, eu descompartilho minha tela, Caterine? Não, eu vou colocar só a sua câmera agora, para todo mundo te ver. Ah, tá bom. Nós temos uma única pergunta, tá bom? Onde perguntam se existe a possibilidade de aplicar o Design Thinking online. Sim, eu acho que dá para fazer, olhando para todo o processo, dá para fazer sim. Como eu falei agora, hoje a gente viu 2 etapas, eu posso até comentar, e até comentei já um pouco, né, das estratégias que dariam para a gente fazer nesse momento. Relembrando, a gente tem ali, no momento da descoberta, a gente tem 3 momentos. Tem um momento sobre pensar mais, né, o que é esse desafio que a gente tem, aí você tem formas de você reunir com a sua equipe, com seus alunos, para poder fazer essa discussão, usando ferramentas como de videoconferência, por exemplo, onde você cria essa discussão. Junto com isso, você pode incorporar uma ferramenta, como eu falei, o Padlet, que é um mural virtual que permite que os alunos escrevam. Esse Padlet, ele é muito legal, porque ele tem, inclusive, post-its. Você pode ir reunindo, rearranjando, assim, os quadradinhos de forma... Post-it é aqueles quadradinhos, né, adesivos, que a gente tem visto muito para criar esse processo de ideação. E lá você tem, inclusive, essa ferramenta que te permite simular, né, esse momento. O outro momento, que é o momento mais de investigação mesmo, isso sem dúvida, porque a investigação, ela acontece via internet, entrevistas que você pode fazer também via videoconferência, a aplicação de questionários que você pode fazer online. Então, toda a etapa da descoberta, ela é perfeitamente possível de ser adaptada para um trabalho online. E o segundo momento, que é o momento da interpretação, que é quando você vai reunir todo esse material
e criar uma discussão sobre ele, você também pode reunir todo esse material num ambiente virtual, né? Você pode ter um espaço, aí um diretório virtual onde você vai organizando todas essas informações que vocês estão encontrando. Você pode até criar um grupo, por exemplo, um grupo fechado no Facebook, que todo mundo tem Facebook, e lá você tem uma série de ferramentas, até você pode guardar arquivos, materiais, vídeos, enfim, uma série de recursos para você poder ter todo esse material organizado, ou você pode guardar, se você tem o Teams da Microsoft, também cria um espaço compartilhado, se você pode ter um Dropbox, enfim, não falta lugar para você reunir os materiais, e depois para você fazer esse momento de interpretação com seus pares, você tem aí também ferramentas de comunicação como essa que nós estamos utilizando, que permitem vocês trabalharem, fazerem todas essas discussões. Então, eu vejo que é totalmente adaptável, é divertido, é possível, e é um processo que ajuda não só no processo mesmo de design, de criação, mas ele também vai ajudar muito, se você pensar em adaptar para o virtual, no desenvolvimento das competências digitais dos alunos. O que é extremamente importante, veja quantas competências estariam mobilizadas num processo como esse, de comunicação, expressão, organização de arquivos, uso de formulários eletrônicos, e nós sabemos que todas essas competências são extremamente importantes para qualquer sujeito contemporâneo, então eles também estariam sendo beneficiados com toda essa oportunidade de desenvolver essas competências. Além do que, a tecnologia está na mão dos alunos, os alunos amam de paixão, então é uma extensão, né, das mãos deles, eu tenho certeza que você vai se surpreender o quanto eles vão ficar fascinados em vivenciar um processo como esse. Então, aproveite para explorar isso, não só para o prêmio, mas também para levar também toda essa abordagem para a sala de aula, agora e no futuro. Lembrando que ouse, né? Tente, invente, faça, experimente, e depois você vê o que acontece, que eu tenho certeza que você vai ter boas surpresas. Legal, Luciana. Queria agradecer. Essa foi a última pergunta que a gente tinha. Muito obrigada pela sua presença hoje. A gente conta com a sua presença na quarta-feira e na sexta-feira. Queria agradecer a todo mundo que participou hoje também. E dou a palavra de encerramento para você, tá bom? Tá bom, muito obrigada, Caterine, pela oportunidade. Eu estou muito empolgada aí de estar com vocês colaborando nesse projeto. Eu sou professora também de matemática, de formação básica, trabalhei muitos anos na área de educação e tecnologia em escola, e adoro compartilhar minhas práticas. Vocês me acham aí nas redes sociais como Luciana Alan. Eu sempre estou buscando compartilhar coisas interessantes relacionadas à educação e tecnologia. Então, fiquem à vontade para me adicionar em suas redes, tá bom? Nos vemos na quarta, espero que vocês possam estar conosco novamente. Um grande abraço e bom começo de semana.